Olá, sou a professora Silvia, sou a conteudista responsável por essa disciplina e hoje eu estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre coesão e coerência como princípios de textualidade. Bem, é importante marcar essa questão da coesão e da coerência como princípios de textualidade, né? Porque quando temos essa concepção, a gente percebe que a coesão e a coerência, elas dependem da materialidade linguística, mas não só. Elas dependem muito da interação entre os interlocutores, do compartilhamento de conhecimentos prévios e dos aspectos do contexto, que seria a situação comunicativa, o gênero do texto, né? Então, assim, tudo isso implica na questão da coesão e da coerência, né? Como princípios de textualidade, o que é texto e o que não é texto. O que a gente pode considerar como um texto e o que a gente pode não considerar como um texto, né? Então, também é importante marcar que coesão e coerência, elas atuam de forma interdependente e intercondicionante. Isso quer dizer, uma depende da outra, uma condiciona a outra, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa defini-las, né? Elas têm um estatuto próprio, elas têm uma definição própria, mas no texto elas fazem esse jogo conjuntamente, né? E o fato delas serem interdependentes e intercondicionantes, elas viabilizam no texto a produção de sentidos, tanto na produção quanto na recepção. Então, elas permitem que o produtor produza sentidos no texto que escreve e que o leitor, que é quem recebe o texto, que ele atribua sentidos àquilo que ele leu, né? Então, isso é bastante importante. Nós vamos ler um texto agora, né? E depois eu vou fazer umas perguntas para vocês. O texto tem como título Mamífero Voraz. É preciso 100 pontos para ganhar um relógio de plástico. Teremos imenso prazer em lhe mostrar o nosso país. Já está nas lojas Tok Tok a linha Garden Verão 97. Dizia-se lá em casa que éramos de origem francesa. Tem um pequeno museu em casa. Seu próximo passo é ter um cartão com 6 meses de anuidade grátis. Jamais abandonarei a senhora. Bom mesmo é viver numa cabana no meio do mato. O próprio banco ajuda a descobrir quais são os melhores produtos para montar a sua carteira de investimentos. Então, você conseguiu atribuir alguma unidade de sentido a esse texto? Você conseguiu descobrir qual é o tema do texto? Existe um desenvolvimento de ideias nesse texto? É possível atribuir um sentido? Então, é exatamente sobre isso que a gente estava falando, né? Não há nenhuma parte interligada, né? Não existe nenhuma conexão entre uma ideia e outra. Então, o que a gente vê aqui não é um texto, né? É um apanhado de palavras, é um conjunto aleatório de frases que tem carinha de texto. A gente olhar, bater um olho rápido, a gente acha que é um pequeno texto. Tem título, né? Tem parágrafos, tem até um travessão e um diálogo, mas não constitui um texto. Por isso que é muito importante a gente se apropriar desse conceito de coesão e coerência para que a gente possa lidar com eles, tanto naquilo que a gente escreve como naquilo que a gente lê, né? Então, agora nós vamos ver uma piada, né? Uma piada, então, numa variação regional, num registro mais informal de linguagem, mas vamos ver como é que acontece aí os princípios de textualidade da coesão e da coerência. Então, tem como título Catarata Fatal e vem uma pergunta. Você está sabendo que o Belarmino morreu? Morreu de quê, homem? Catarata. Mas catarata não mata, é que empurraram ele. Então, assim, o humor, né, a piada, o gênero piada, ele tem como intenção produzir o riso, ter humor, né? E ele se organiza nesse texto, né? Então, você tem aí um tema, que é a morte do Belarmino, né? Que vem com uma pergunta, tem uma resposta que vem cheia de espanto, mas que retoma a morte do Belarmino. Há uma resposta para a pergunta, morreu de quê? Catarata, o que causa um espanto e catarata é retomada na outra fala, mas catarata não mata. E, finalmente, a explicação é que empurraram ele. Então,
É interessante a gente observar aí nesse texto da piada, que a gente primeiro precisa observar esse jogo de palavras, né? Nesse duplo sentido da palavra catarata. Então, o produtor desse texto, ele conta com conhecimento prévio do leitor. Né? Então, o leitor precisa conhecer, porque ele não vai achar muita graça se ele não perceber esse duplo jogo, se ele não conhecer essa dupla significação da palavra catarata. Então, veja como a coesão e a coerência no texto, quer dizer, se o produtor, o leitor não conhecer isso, ele não vai conseguir atribuir sentidos, né? Então, não está só na marca linguística da palavra catarata, está naquilo que as pessoas conhecem sobre a palavra catarata. Então, catarata tanto pode ser uma perda visual, né, por uma questão no cristalino, no olho, uma doença, como catarata pode ser uma queda d'água, uma cachoeira, né? Então, a pessoa tendo esse conhecimento e sabendo que de catarata, a questão visual, ninguém morre, não é? Isso é um conhecimento de mundo, isso é um conhecimento de experiência, né? Mas que se alguém foi empurrado numa cachoeira, isso é fatal. Então, percebam que há 3 conhecimentos prévios aí que é preciso para que a gente atribua sentidos, para que a gente perceba que esse texto é coerente, né? Eu preciso dos meus conhecimentos de mundo, do meu conhecimento textual, que saber que isso é uma piada, então isso é feito mesmo para rir, para ter um humor, tem uma jogadinha aí, e meu conhecimento linguístico, eu preciso conhecer os 2 sentidos da palavra catarata. Então, assim, é muito importante a gente perceber que a coesão e a coerência não dependem só das questões linguísticas, porque na escola ainda, nos manuais didáticos, a gente percebe, na internet, se você entrar e procurar coesão, só se fala de conjunção. Então, o que a gente entende, o que os manuais entendem como coesão é a conjunção. Por que a conjunção? Porque a conjunção é uma palavra que liga às orações. Mas a coesão no texto, ela não se faz só entre orações, né? A coesão se faz entre períodos, entre parágrafos, há uma coesão global, né? Que está diretamente ligada à coerência, né? Então, é muito importante que a gente fuja um pouco dessa ideia que coesão é conjunção. Não, coesão é um princípio de textualidade muito mais amplo e que não depende só das marcas linguísticas, assim como a coerência também. De acordo com a Irandé Antunes, né, que é uma linguista brasileira, que tem um trabalho muito importante no Ceará, a função da coesão é preservar a continuidade dos textos, para que se efetive a unidade de sentido e das intenções de nossa interação verbal. Então, a coesão, ela tem a ver com a progressão do texto. Então, é preciso que esse tema que eu esteja desenvolvendo, ele se desenvolva no texto, eu não posso ficar girando em torno de uma só ideia, essa ideia tem que caminhar no texto, e para ela caminhar, eu preciso interligar as partes que falam dela. Então, esse é o princípio, isso é a coesão, né? Em grande parte, isso ocorre por meio de elementos formais, que assinalam o vínculo entre os vários componentes das orações, dos períodos, dos parágrafos, num contínuo encadeamento. Né? Então, assim, essa progressão ela tem que andar pelo texto todo. Ela não pode existir só num parágrafo, só entre uma oração e o resto não está interligado. E aí, embora a coesão não se prenda só à questão linguística, mas é importante que a gente tenha algum recurso, né? Que a gente saiba identificar algum recurso linguístico, tanto na hora de produzir quanto na hora de ler, né? Para poder entender. Então, a gente vai apresentar, digamos assim, as marcas linguísticas, né, que a gente divide em 2 grupos de coesão. A coesão referencial e a coesão sequencial. Então, a coesão referencial, é importante a gente entender que a coesão referencial não vai se dar por conjunção. A coesão referencial diz referência a. Quando eu faço a referência a o que eu já disse, né, e retomando por outra palavra ou pela mesma palavra, eu estou encadeando, eu estou fazendo coesão. Então, assim, eu posso usar essa referência a por substituição ou por reiteração. Por substituição, é o velho caso, o menino saiu de casa, ele esqueceu o guarda-chuva.
Eu não falo o menino saiu de casa, o menino esqueceu o guarda-chuva. Eu faço essa substituição, né? Isso acontece com numerais, com artigos, às vezes com elementos de conexão ou de síntese, quando eu digo isto, né? Eu fiz uma longa, falei sobre um termo tal, expliquei. Isto acontece porque esse isto, ele é um elemento de coesão, porque ele englobou, substituiu tudo que eu disse antes, né? E às vezes por elipse. Essa elipse é quando eu omito. Mas, por exemplo, é muito simples no caso dos verbos, né? Então, eu falo, eles chegaram, arrumaram a cozinha e foram dormir. Eu não preciso dizer, eles chegaram, eles arrumaram a cozinha e eles foram dormir. Esse eles é facilmente omitido. Isso é uma coesão por elipse, está marcado no verbo. O verbo está na terceira pessoa do plural, né? Chegaram, arrumaram, foram dormir. Então, assim, esse tipo de questão linguística a gente precisa estar ligado, porque isso a gente pode utilizar de uma maneira estratégica na produção do texto e de uma maneira estratégica para compreender quando eu estou lendo, né? Por reiteração, também é uma coesão referencial. Eu faço uma referência a, né? Mas é diferente, porque a reiteração é no sentido assim de retomar, de enfatizar. E eu vou fazer isso por sinônimo, eu vou usar sinônimos, né? Eu vou usar, em vez de, meu Deus, um sinônimo rápido, mas eu vou tentar usar alguma palavra que seja semelhante no significado, né? Ou eu vou fazer uma repetição, eu vou repetir a mesma palavra, ou para as expressões equivalentes, né? Então, assim, eu me faço a referência ao que eu já disse, mas com outras palavras ou com a mesma palavra. A gente vai ver alguns exemplos, que não veio nenhum sinônimo na minha cabeça nesse momento, mas eu vou lembrar. Por exemplo, um adjetivo, azul e anil, né? Então, eu posso falar que o mar estava azul ou o céu estava azul naquele dia na praia, e lá na frente eu vou falar assim, aquele anil, né? O anil da paisagem. Eu estou me retomando, encadeando com azul, mas eu estou usando um sinônimo, tá? Ufa, lembrei de um sinônimo, foi bom. E a coesão sequencial também é um outro tipo, ela vai se dar por tempo ou por conexão. Aí, ali na conexão, é que você vai ter a questão das conjunções. E tempo é a coesão lógica do tempo. Na narrativa isso acontece, o que vem antes, o que vem depois, né? Então, esse é o tipo de coesão sequencial. Então, vamos dar uma olhadinha agora aí nesse texto, enquanto vocês observam aqui, eu me localizo, que eu coloquei. A gente já viu esse texto numa outra aula, né? É uma fábula escrita pelo Rubem Alves. E vejam, tudo que está em azul é uma coesão referencial por reiteração. Então, veja que ele fala os bichos, os urubus, as aves, são todas expressões equivalentes, né? Sem grandes dotes para o canto, se tornar cantores. Veja, ele faz, quem não tem grandes dotes pelo canto, ele retoma, ele encadeia que eles queriam se tornar cantores. Aqui, ó, urubuzinho, o urubu titular, vejam que ele vai retomando por reiteração, ele vai reafirmando o mesmo. Em vermelho, nós temos a coesão por substituição, é o caso dos pronomes pessoais. Eles, veja o isto, para isso o quê? Para se tornar cantores, né? Eles fizeram competições entre si. Quem é esse si? São os urubus, são entre eles, né? Deles, eles, tá? O Vossa Excelência, tá? O tempo estaria marcado nos verbos, tá? Então, o decidiram, fundaram, o importaram, tá? Marca a sequência temporal, né? Às vezes ele coloca lá uma haveria, um de, é um futuro do pretérito. Então, os tempos no passado mostram, então, uma sequência temporal. E o verde é a conexão pelas expressões que são algumas conjunções, como o mas, como o e. Esse para aqui não é preposição, esse para aqui é a fim de, né? E
a fim de se tornar cantores, fundaram escolas. Foi assim, né? Eu faço uma ligação de tempo aí, de conclusão aí. Então vejam quantas palavras a gente não usa para fazer a coesão. E eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem esse texto. Eu vou ler em voz alta e vocês vão pensando. Eu queria, na minha leitura, que vocês percebessem quantos elementos coesivos de coesão referencial, seja por reiteração, seja por substituição, existem aí. Então, enquanto eu vou lendo, vocês vão pensando já. O imperador Dom Pedro II sempre se empenhou em mudar a imagem externa do Brasil e em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Ele visitou pessoalmente a Exposição Universal de Filadélfia, em 1876. Lá, teria conhecido Alexander Graham Bell, que lhe apresentou sua mais nova invenção, o telefone. Ao testá-lo, o imperador teria dito ao inventor americano que, estando disponível no mercado, o Brasil seria o seu primeiro comprador. Então vejam agora quantas expressões para fazer a conexão referencial. Transmitir seu verdadeiro, seu de quem? Do Brasil. Então está retomando o Brasil. Ele visitou, ele quem? O imperador Dom Pedro II. Lá onde? Lá na Filadélfia, né? Teria conhecido Alexander Graham Bell, que esse que é um pronome relativo, o qual quem? Alexander Graham Bell, que lhe apresentou, quem é? Apresentou a Dom Pedro II. Sua mais nova invenção, sua de quem? Do Graham Bell. O telefone. Ao testá-lo, testar o quê? O telefone. O imperador, né? Então o imperador já substitui lá o imperador Dom Pedro II, teria dito ao inventor americano, quem é ele? É o Graham Bell, que, estando disponível, aqui há um elipse, aqui é um exemplo de elipse. Estando disponível o quê? O telefone, né? Que ele é que vai estar disponível no mercado. O Brasil seria o seu de quem? Do Graham Bell. Então, viram quantos elementos coesivos para que esse texto a gente leia e perceba que uma ideia está interligada à outra. Já a coerência, que também não depende dos conhecimentos linguísticos, tem como funcionalidade do que é dito os efeitos pretendidos, em função dos quais escolhemos esse ou aquele jeito de dizer as coisas. Então, a coerência, assim, depende principalmente do conhecimento prévio dos interlocutores de um texto. Vamos ver como é isso. Eu preciso desses conhecimentos prévios, eu já falei um pouquinho antes, né? O conhecimento do mundo, né? E em que grau esse conhecimento de mundo é compartilhado pelos interlocutores. O conhecimento linguístico, né? Então, o domínio das regras, conhecer uma língua e compartilhar esses conhecimentos, e aos próprios interlocutores. Então, considerando a situação em que se encontra, suas intenções de comunicação, suas crenças. Então, desse contexto comunicativo, tá? E é importante a gente lembrar que a coerência, então, é quando a gente quer criar uma unidade de sentido no texto, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa adequá-lo à situação de comunicação, ao nosso interlocutor, né? A gente precisa obedecer a um código linguístico para poder o texto ser coerente. Então, assim, o Michel Charolles, que é um linguista francês, ele propôs algumas meta-regras, né, que a gente pode seguir, que a gente não deve ferir essas meta-regras, para que a gente consiga estabelecer, então, esse princípio de textualidade da coerência. Então, ele criou essas 4 meta-regras: repetição, progressão, não contradição e relação. Então, a repetição são elementos de recorrência do tema. Então, quando a gente retoma o tema, né, a gente tem que repetir um pouco. A gente pode repetir demais, mas a gente tem que repetir, porque senão o tema some da visão do leitor. A progressão, então a gente tem que sempre progredir no texto. A não contradição, então eu não posso introduzir no texto algo que não seja, que contradiga o que eu já disse, porque senão eu estou sendo incoerente.
e de relação. Essa ideia de relação, ideias e fatos que se denotem no mundo, diz respeito assim, isso é coerente no mundo? E quando falo mundo, é tudo que nos rodeia, na sociedade, no mundo físico, no mundo biológico. Então, eu não posso falar de uma coisa que as pessoas duvidem que isso seja real, a não ser no mundo da ficção, que aí eu vou explicar esse meu mundo da ficção. Nós vamos ler uma redação de um aluno do Enem 2012 e depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela para a gente ver o que acontece em relação à coerência nessa redação. Então, vocês me acompanhem na leitura e depois eu comento. Então, é uma redação do Enem que tem como tema a questão dos imigrantes. O Brasil recebe uma grande variedade de imigrantes vindos de muitos lugares do mundo todos os anos. Grande parte dos costumes, roupas, alimentos e a cultura brasileira em geral vem de imigrantes que chegam ao nosso país. Por esse motivo, vemos no Brasil uma cultura tão diversificada. Existem muitas modificações para a imigração, dentre elas estão a procura por melhor infraestrutura, condições de vida, falta de emprego, crises econômicas e conflitos na terra natal. Atualmente, o Brasil tem recebido imigrantes do Haiti, país que sofreu com abalos sísmicos em 2010, da Bolívia e do Paraguai, países onde há muita pobreza ainda hoje. Muitos países tratam mal os imigrantes, o que é considerado muito errado pelos brasileiros. Portanto, devem ser aumentadas as fiscalizações de empregos destinados a imigrantes e providenciados recursos para atender a essas pessoas. Na primeira leitura, se a gente lê assim, o aluno do Enem, né, você acha que não é um texto que esteja absolutamente incoerente, né, totalmente incoerente, que você não consiga atribuir sentidos. Mas vamos fazer uma análisezinha um pouquinho e a gente vai ver que no primeiro parágrafo, né, ele coloca o tema dos imigrantes, né, ele fala desses imigrantes, ele progride com esses imigrantes, mostrando como os imigrantes participam da cultura brasileira. Então, existe o tema e existe uma progressão. Só que nesse tipo de gênero do Enem, é um gênero argumentativo, né? Então, o que a gente não percebe aí na progressão desse texto? Ele não defende uma opinião, ele não defende uma tese, ele faz um comentário, né? Existem muitos motivos para a imigração, aí ele lista os motivos que existem, mas a gente não tem nesse texto, que já era momento, num segundo parágrafo, de ser colocado, uma tese. O que ele acha dessa questão da imigração? Qual é a opinião dele? Que argumentos? Ele é a favor, é contra? Aceita-se imigrantes, não aceita? Então, a gente percebe que o texto já perde aí em relação ao gênero, né? Em relação à coerência, pelo fato de não trazer essa tese. E depois, eu acho que o terceiro parágrafo é onde ele vai apresentar maiores problemas. Que aí ele vai fazer uma quebra, ele vai ferir a regra de relação e a regra de... calma que eu vou lembrar. Ele há uma regra de contradição. Ele vai se contradizer, na verdade. A de relação é o seguinte, ele terminou, vamos voltar, que existem muitas motivações para a imigração. E aí, ele volta para dizer, atualmente o Brasil tem recebido imigrantes do Haiti, país que sofreu com abalos sísmicos, essas informações, elas estariam muito melhores colocadas no segundo parágrafo. E depois ele colocaria as motivações, né? Então, ele volta, de certa forma, aqui é o que ele já disse, então não há uma progressão, né? E aqui é que ele vai começar a ferir as regras do Charolli. Muitos países tratam mal os imigrantes, o que é considerado muito errado pelos brasileiros. Quer dizer, se os brasileiros consideram errado tratar mal os imigrantes, por que nós temos problemas com os imigrantes, né? E ele fala, é considerado errado pelos brasileiros. Que brasileiros? Todos. Ele não dá nenhum dado, né? Não sei se todo mundo pensa isso, né? Então, aqui há uma questão da quebra de relação com o mundo social, né? Ele não dá dados, ele teria que comprovar isso. Portanto, agora, a questão fica ainda mais, né, contraditória aqui. Devem ser aumentadas fiscalizações de empregos destinados a imigrantes. Quando ele usa essa palavra fiscalização e não explica
mais para o leitor, ele não deixa claro que ele quer que fiscalize os empregos ilegais, né? Então tem que fiscalizar porque não pode ter gente trabalhando ilegalmente, ou ele quer que a sociedade ofereça mais empregos, então tem que ter uma fiscalização para ver se realmente as pessoas estão dando emprego para os imigrantes, né? Então, assim, ele diz aqui, tem que ser providenciados mais recursos para atender essas pessoas. Mas não é o Brasil que não trata mal os imigrantes? Por que falta recursos? Então, existe aí ele fere a meta-regra da não contradição, porque ele se contradiz no texto, tá? E, além disso, em relação a esse texto, que é do Enem, sempre se pede que haja na conclusão, né, uma retomada e uma proposta de intervenção. Então, não há assim, uma proposta de intervenção. E quando ele tenta elaborar, ele se contradiz, né? Então, é esse o problema que aparece aí. Então, a título de conclusão, usar os mecanismos de coesão e seguir as meta-regras de Charolles, favorecendo assim a coerência global do texto, é importante entender que nós não estamos fazendo simples operações de retirar e pôr palavras. Não é uma ação mecânica, né, de criar sequências de palavras que façam sentido. A gente está usando esses mecanismos de forma a atender a nossa intenção, cuja pretensão é interativa. Então, o que eu quero com a coesão e coerência é ter uma boa interação verbal com o meu interlocutor. Eu quero me comunicar bem com ele, né? Então, fazemos uso da linguagem verbal para comunicar algo a alguém. Por isso, optamos por repetir ou não a palavra, substituir, estabelecer associações, usar os elementos de conexão para que a gente tenha sucesso nos propósitos comunicativos. Então, eu volto a falar que eu falo sempre no final das minhas aulas, né, da importância de consultar o material complementar. Vocês têm aí na biblioteca virtual 2 livros falando de coesão e coerência, de texto e construção de sentidos, de 2 grandes linguistas brasileiras, pesquisadoras renomadas, que é a professora Leonor Fávero, a professora Ingeborg Koch, né? E tem um artigo científico que eu acho interessante, que essa autora, Carmen Helena das Chagas, ela vai trabalhar com as operações cognitivas, as operações mentais que a gente faz para estabelecer coesão e coerência, esse raciocínio lógico. Então, é uma outra visão, acho que vale a pena para aprofundar. Mais uma vez, eu espero que o nosso breve encontro tenha auxiliado vocês na apreensão desses conceitos importantes, que são a coesão e a coerência, para poder aperfeiçoar a leitura e a escrita acadêmica. Até a próxima!